O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Podemos nos sentar por alguns instantes? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Vamos clamar ao Espírito Santo nesse momento, pedindo para que Ele ilumine o nosso coração, pedindo para que o nosso coração nessa manhã seja uma terra boa, onde a palavra de Deus é semeada e dá frutos. Senhor, nós te pedimos nessa Santa Missa, nos tira da nossa zona de conforto, nos tira, Senhor, da nossa segurança, para viver a Tua vontade. Vamos cantar. Não posso mais conter em mim este desejo de ti está crescendo mais. está crescendo mais. Não posso mais fingir Não posso mais fingir que não vi. há um incômodo em Há mim um incômodo em mim que não me deixa em que paz. não me deixa em paz. Não posso mais Não posso mais conter em mim este desejo de ti esse desejo de ti está crescendo mais. está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. que não me deixa em Vamos pedir paz. isso para Deus. Vem e traz para fora. Vem e traz pra fora tudo que há um tempo há de mim, o amor que eu conheci. Vem, me transforma e me impulsiona a transformar o mundo a partir de mim. O teu Espírito O teu Espírito me tira do conforto e me revela A tua vontade, boa, perfeita e agradável. perfeita e agradável. Declare isso sobre a tua vida, a tua obra em mim. A tua obra em mim será conhecida. A tua mão que faz nova criatura. Tua mão que faz nova Já não sou quem eu era. criatura. Já não sou quem eu era, eu sou. Vamos cantar o refrão mais uma vez. O teu Espírito me tira do conforto. teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Perfeita
conhecida, Senhor. A tua obra em mim será conhecida. A tua mão A tua mão que faz nova criatura. já não sou quem eu era. Já não sou quem eu era, eu sou novo em ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Prestaram atenção nas leituras, sim ou não? Olha, não me convenceram, hein? Prestaram atenção, sim ou não? E as leituras de hoje, elas têm quase que uma temática agrícola. Vocês concordam comigo, sim ou não? Se fala muito de semear, de regar, de produzir frutos. E Deus, Ele quer falar conosco através dessas leituras. A primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, vai nos dizer o seguinte, e é uma das passagens que mais me chama a atenção em toda a palavra de Deus. Deus fala para o profeta assim: toda palavra que sai da minha boca não volta vazia. Toda palavra que sai da minha boca produz o seu efeito, produz o seu fruto. Deus falando para o profeta. Eu quero começar a minha homilia dizendo o seguinte para você: quando você foi criado por Deus, Deus profetizou, Deus proclamou, pronunciou sobre a tua vida uma palavra. Sabe por quê? Você não foi criado por Deus à toa. Vocês acreditam que você foi criado por Deus à toa, sim ou não? Não. Deus nos criou por um propósito. Deus nos amou tanto que Ele criou para um propósito. Ninguém foi criado de maneira inútil. Ninguém foi criado por nada. Quando Deus pensou em você, e entenda isso, no momento em que Deus pensou em te criar, eu acho que as mães já tiveram essa experiência, né? Vocês podem falar depois. Mas eu acho que quando Deus pensou em você, naquele momento Ele passou a te amar. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Ótimo, pode abaixar. Mãe, quando você ficou sabendo que você estava grávida, quando você estava desconfiando ali já, e aí, de fato, estou grávida, você não teve esse sentimento? Você não viu teu filho nem nasceu, você acabou de descobrir ali. Você já não passou a amar seu filho, sim ou não? Minha mãe está aqui, ó, na frente. Se eu falar alguma besteira, a senhora me corrige, tá? Mas depois da missa, não agora, tá? Senão eu perco a moral, mãe. Por favor, sou um padre novo, né? Vocês devem ter tido essa experiência. Quando Deus nos pensou, Ele nos amou. Ele nos criou para um propósito. Ele pronunciou sobre nós uma palavra, um desejo, uma vontade que Ele queria de nós. Olha, no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, a palavra nos diz que quando Deus foi criar o mundo, Ele criou a partir da sua... Vocês participaram da catequese, gente? Ele criou o mundo a partir da sua... Nossa, gente, só as crianças aqui da frente estão falando. Deus criou o mundo a partir da sua... Ótimo, agora sim. E no momento em que Ele cria o homem, prestem atenção nisso, Ele sopra o vento de vida sobre o homem, para que a vida pudesse tomar conta do homem, para que o homem pudesse ser livre, para que o homem pudesse escolher, para que ele fosse, digamos assim, de maneira autônoma, não a Deus, mas livremente pudesse decidir, pudesse caminhar. Deus também gerou vida em nós através da sua palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4 vai nos dizer, quando Jesus está no embate contra o demônio, quando o demônio oferece pão, porque Jesus fazia jejum no deserto, o demônio oferece uma pedra e fala: transforma essa pedra em pão para saciar a tua fome. Jesus responde, Mateus 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai de sua boca, da boca de Deus. Nós vivemos da palavra que foi pronunciada sobre nós. Gostaria que você entendesse isso. Sabe por quê? Porque Deus continua pronunciando uma palavra. Olha, toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela precisa produzir o seu fruto. Ela tem um objetivo. Que objetivo é esse? O nosso coração, querido. Olha, existem cristãos, existem católicos que vêm participar da missa, desculpa falar, só por tabela, só porque tem que participar, só porque se não participar vai para o inferno. Não, nós não podemos ser assim, nós temos que participar da missa.
Porque nós queremos amar a Deus, porque sem esse amor nós não vivemos, porque sem a presença de Jesus nós não nos sustentamos. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos mantém em pé. Agora, entendam uma coisa, entrando no evangelho de hoje. Existia tanta gente naquela época que tinha sede, que tinha vontade de estar na presença de Deus. Pergunto para vocês, vocês têm vontade de estar na presença de Deus, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Naquela época existia tanta gente com vontade de estar na presença de Jesus, que a palavra ela começa nos dizendo o seguinte, olha, o povo comprimia tanto Jesus na praia, tinha tanta gente naquela praia, que Jesus teve que subir num barco e se distanciar, e pregar à distância. Vocês entenderam isso, sim ou não? De tanta gente que tinha naquela praia. Ou seja, isso demonstra para nós uma vontade, um esforço daquele povo de querer estar ali com Deus. Eu imagino que ali estava desconfortável, não estava bom, mas não importava. Não importava o desconforto, não importava o sacrifício que era necessário ser feito. Por quê? Porque o que importava era estar na presença de Jesus. Era isso que importava. E aí Jesus, e isso vem muito ao meu coração, né? Porque quantas vezes a gente não coloca obstáculos, né, para seguir a Deus? Nossa, tem gente que se tá sol, não quer ir para a igreja porque tá sol. Se tá chuva, não quer ir para a igreja porque tá chuva. Se tá frio, não vai para a igreja porque tá frio. Aí as pessoas começam a colocar, sabe, coisas na frente de Deus. Não, hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso arrumar a casa, hoje eu preciso limpar isso, hoje eu preciso fazer aquilo. E no final do dia, você se encontra vazio, porque nada disso preenche teu coração. Aquela multidão tinha sede, tinha vontade. Nós temos que ser assim. E aí Jesus, no evangelho de hoje, ele vai nos contar uma parábola, a parábola do semeador. Vocês já conheciam essa parábola, sim ou não? Sim. Ótimo. Jesus vem nos falar da parábola do semeador. O semeador saiu para semear e foi ali distribuindo as sementes durante o caminho. Pergunto para vocês, quem é o semeador dessa palavra? Vocês sabem me responder, sim ou não? Quem é o semeador? Quem é o semeador? Perfeito. O que é a semente? A palavra. E o que é a terra? O nosso? Perfeito, ótimo. Ótima compreensão vocês tiveram. O semeador saiu para semear. A palavra nos diz que dessas sementes que foram jogadas ao chão, algumas se encontraram em um terreno pedregoso, outras se encontraram em meio aos espinhos, outras ficaram expostas ao sol. Do que Jesus está querendo dizer quando ele fala dessas sementes jogadas pelo caminho? Está falando de nós. Está falando de muitos católicos, muitos cristãos. Olha, eu digo para vocês, eu tenho 13 anos de igreja. Sou novinho ainda, sou uma criança na igreja. 13 anos de igreja. Gente, quantas pessoas eu já vi passando na igreja. Confesso para vocês, olha, a maioria das pessoas que me catequizaram, dos meus catequistas, nem são católicos mais, foram embora. Quantas pessoas eu já vim aqui, desculpa falar, pedir milagres, alcançarem graças, na semana seguinte nem lembrarem que Deus existe. E esse é um risco que eu e você corremos. Nós temos que olhar para essa parábola e entender qual é a terra que Jesus precisa encontrar no meu coração. Porque Jesus quer semear, Jesus quer colocar uma palavra no nosso coração hoje. Mas qual é a terra que Ele vai encontrar no nosso coração? Uma das sementes que me chama a atenção é justamente aquela que até está na terra, mas ela não está numa profundidade suficiente para ter raízes. E aí o que acontece? Ela brota, ela dá folha, só que o sol queima essas folhas e a semente morre, sem produzir frutos. Gente, para mim esse versículo de hoje, para mim esse é o versículo principal de hoje. A semente que não criou raízes. Sabe por quê? Quando nós falamos de vida espiritual, quando nós falamos de seguimento a Jesus Cristo, nós não podemos estagnar, nós não podemos parar. Eu gostaria que você falasse isso para a pessoa que está do teu lado. Olha para ela e diga: na tua vida espiritual, você não pode estagnar, você não pode parar, você precisa criar raízes. Ótimo. Vocês creem nisso, sim ou não? Sim. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus então.
É isso que acontece conosco. Olha, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, eu não sei quanto tempo você tem de igreja. Talvez tenham pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez, tem outras pessoas aqui que estão há anos na igreja. Agora, uma coisa é verdade: nós nunca podemos chegar num ponto, olhar para a nossa vida de fé e dizer, pronto, eu já vivi tudo que eu tinha para viver com Deus. Não posso. Sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para crescer. Eu nunca posso olhar, eu como padre, 13 anos de igreja, 2 semanas de padre, eu não posso olhar para a minha vida e dizer, pronto, agora está tudo bem. Agora virei padre, mãe, pai, virei padre, está tudo certo. Acabou, está feito. Não. A igreja nos ensina que a nossa formação como cristãos, no seguimento a Jesus Cristo, sabe quando que acaba? No dia da nossa morte. No dia que eu morrer, a minha formação acaba. Ou seja, eu preciso sempre buscar um crescimento, uma profundidade. Eu preciso buscar crescer no amor a Jesus Cristo. A palavra de Deus na carta a São João vai nos dizer, nós temos que amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Só que o que acontece? Nós temos muitos católicos, muitos cristãos que vivem numa zona de conforto, vivem numa mordomia. Irmão, olha, tá tudo certo, participo da missa todo domingo, 9h30 da manhã, lá no santuário, olha, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, e Deus vai ter que me salvar. Eu nunca ouvi alguém falar isso, tá? Mas é o que as pessoas pensam. Deus vai ter que me salvar, porque eu rezo o terço todo dia, porque eu vou na missa do Padre Ailton, então Deus vai ter que me salvar, ué, porque eu mereço. Às vezes a gente tem esse orgulho espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos salvos porque nós merecemos, tá? Nós somos salvos porque Ele mereceu a nossa salvação na cruz. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Não é mérito nosso, é mérito de Jesus. Vocês creem nisso, sim ou não? Estou falando alguma besteira aqui? Não? Por isso que eu escolhi essa música para a gente cantar. O teu Espírito me tira do conforto, Senhor. Olha, Deus te trouxe a esse santuário hoje para te tirar do conforto, porque talvez você tenha sido essa semente que não cria raízes, que não tem profundidade, essa semente que quando vier a dificuldade, vierem os problemas, você vai querer abandonar a Deus, você vai embora. Não, nós precisamos crescer no amor, precisamos ter profundidade. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, hoje nós vivemos numa sociedade que tem uma lei do menor esforço. Já ouviram falar sobre isso? Hoje nós vivemos sobre uma lei do menor esforço. Nós queremos resultado, nós queremos ser os melhores, nós queremos alcançar os nossos objetivos, mas sem nos esforçar. Quer ver um exemplo disso? Eu sei que eu vou tocar talvez numa ferida aqui, tá? Posso abrir meu coração para vocês, sim ou não? Eu fiz uma homilia dessas há um tempo atrás, o pessoal virou a cara para mim, mas não tem problema. Aquele dia foi o dia que eu menos dei bênção depois da missa, né? Que o povo nem veio atrás de mim. Nós vivemos numa sociedade do mondiaro. Olha, deixa eu já me justificar antes de falar o que eu vou falar, tá? Existem pessoas que de fato, olha, tem problema, tem uma dificuldade de emagrecer. De fato, essas pessoas precisam do remédio, elas precisam do tratamento. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo. Todo mundo que toma mondiaro precisa tomar mondiaro, sim ou não? Ótimo, nem todo mundo respondeu, mas tudo bem. Nem todo mundo, mas por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. Em vez de eu fazer uma dieta, em vez de eu buscar um nutricionista, em vez de eu fazer um exercício, em vez de eu me moldar, me formar para alcançar aquilo que eu quero, o que eu faço? Eu vou no caminho mais fácil. Agora eu preciso te dizer uma coisa, e olha, de verdade, você pode tomar o mondiaro que você quiser, o padre não está falando aqui que não é para você tomar mondiaro, viu? Toma mesmo, vai lá, toma seu mondiaro. Mas eu preciso te dizer uma coisa como padre: na vida espiritual nós não temos mondiaro. Na vida espiritual nós não temos atalhos. Na vida espiritual nós temos que nos esforçar. E de verdade, pode tomar teu mondiaro, mas não pense que na vida espiritual vai existir atalhos. Não transponha essa realidade para a tua vida espiritual. Uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, é fato que poucos são aqueles que se salvam? Perguntaram isso para Jesus. São poucos os que se salvam? Jesus não falou assim, sim ou não. Ele disse o seguinte: fazei o máximo de esforço possível para se salvar. Fazei o máximo de esforço possível. Na vida espiritual não existem atalhos.
É necessário um esforço, é necessário um desejo. E aí nós olhamos para essa leitura e pensamos assim: sim, mas eu quero essa graça, eu desejo essa graça. Mas filho, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está esperando de Deus aquilo que você tem que fazer, aquilo que precisa ser uma decisão sua. Porque hoje nós olhamos essa leitura, nós olhamos essas sementes, a semente que não produziu fruto, e nós pensamos: talvez, irmão, eu seja essa semente. Mas escuta, o teu coração vai ser uma terra boa à medida que você tomar essa decisão. A terra do teu coração vai se tornar uma terra boa à medida que você entender que Jesus está querendo semear o amor no teu coração. Mas para isso você precisa abri-lo, para isso você precisa se decidir por Ele. Filho, se você não se decide por Deus, olha, desculpa te falar, talvez eu esteja sendo ousado no início do meu ministério. Desculpa te falar, Deus não pode ajudar quem não quer ajuda. Isso é fato. Deus não pode te ajudar se você não quer ajuda. Agora, nós não podemos estagnar na nossa vida de fé, não. O nosso desejo precisa ser crescer a cada dia, aumentar o nosso amor, aumentar a nossa fé, ter um seguimento maior a Jesus Cristo, sabe? Não podemos viver numa zona de conforto. Tem muitos cristãos vivendo numa zona de conforto. Muitos cristãos. Eu estou até pensando, estou atendendo confissão agora, né? Eu acho que eu vou começar a dar umas penitências. Vocês vão parar de se confessar comigo, né? Eu vou começar a dar umas penitências, tipo assim, ó, fazer meia hora de esteira. O que vocês acham? Ótimo! Tá bom, vou anotar, hein? Vou começar a dar umas penitências assim. Vocês vão se confessar comigo ainda? Sim ou não? Não, né? Tem gente fazendo assim. Não vou. Tô brincando, eu não vou dar essa penitência, mas o meu desejo é esse. Justamente para mostrar que na vida espiritual nós precisamos nos esforçar. Para ter um coração como uma terra boa, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos aprofundar. Estamos vivendo numa sociedade vazia. Gente, estamos vivendo numa sociedade vazia. Numa sociedade onde as pessoas, elas vivem apáticas, onde elas são imaduras, onde você não pode falar nada porque já ofende. Às vezes você vai falar a verdade, irmão, olha, você está errando nesse ponto, pronto, já está ofendido, a pessoa já não quer olhar para você. Onde os pais, desculpem falar isso, vocês têm medo de falar para os filhos de vocês quando eles erram. Desculpa falar isso, nós atendemos os jovens aqui, e o que eu consigo perceber são pais que muitas vezes são apáticos em relação aos filhos, que não têm a coragem de corrigir, não têm a coragem de falar. O maior ato de amor que nós podemos ter por uma pessoa é falar a verdade para ela. O próprio Jesus nos diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, se você ama a sua família, se você quer defender, proteger a sua família, fale a verdade para os teus filhos. Queira o melhor para eles. Tenha coragem. Tenha coragem de ter profundidade no teu coração. Nós precisamos crescer no amor de Jesus Cristo. Na segunda leitura de hoje, a carta aos Romanos, São Paulo vai dizer o seguinte: nenhum sofrimento do tempo presente se compara à glória que haveremos de viver no tempo futuro. Ou seja, nenhuma dificuldade que nós passamos nessa vida se compara à promessa de Deus no céu, a glória que nós viveremos. Mas a segunda leitura de hoje também termina dizendo o seguinte: toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação espera ansiosamente. Irmão, para quem é esse versículo? Para quem é essa passagem? Bate no peito assim e diga: é para mim. Toda a criação está esperando a tua manifestação. Toda a criação está esperando que o teu coração seja uma terra boa, que Jesus possa semear e frutificar através de você, através do teu testemunho, através da tua vida. Gente, chega de católico apático, chega de católico covarde, católico tímido. Pessoas que talvez estão no teu trabalho, estão na tua faculdade, ninguém sabe que você é cristão, ninguém sabe que você é católico. Toda a criação espera ansiosamente a manifestação. Sabe esse teu amigo que vive no pecado? Sabe esse parente, esse familiar que tem vivido no pecado? Ele está esperando a sua manifestação. A manifestação dos filhos de Deus. A manifestação daqueles que amam a Deus, querem dar passos na fé, querem se aprofundar na fé, querem amar a Jesus Cristo de todo o seu coração. Para terminar minha homilia, nós falamos que a semente
é a palavra de Deus. Amém ou misericórdia? Mas eu quero te dizer outra coisa. Hoje nós estamos participando dessa missa. Daqui a pouco vocês vão comungar o corpo de Cristo. E eu gostaria que a Eucaristia fosse a semente para nós hoje. A semente que Deus quer plantar no nosso coração. A semente de um Deus que é tão grande, um Deus que é eterno, que nos ama tanto, que se faz pequeno. Se faz pequeno para morar em nós. Eu desejo do fundo do meu coração que quando você estiver na fila da comunhão, você tenha isso em mente, você tenha isso no teu coração. A Eucaristia precisa ser a semente que vai frutificar o amor de Deus na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.